E agora, depois de tudo que essas guerreiras enfrentaram por amor à bola, como está o futebol feminino aqui no Brasil? 24 anos depois do primeiro título sul-americano, a seleção brasileira evoluiu, só que ainda esbarra em problemas daquela época. Menos de 10 dias após a eliminação na Copa do Mundo do Canadá, lá estão elas de novo, de volta aos treinos. Desde o início do ano, a seleção brasileira feminina funciona como um clube. Trabalho permanente e não apenas nas vésperas de amistosos ou competições. Em Itu, interior paulista, são 27 jogadoras e uma comissão técnica contratadas para se dedicar exclusivamente à seleção. A gente precisava de um trabalho desse. Até mesmo para o Vadão, conhecer as jogadoras, para que tenha tempo de alinhar o time certinho para a gente conseguir os nossos objetivos, que são os títulos. A estrutura oferecida pela seleção é até melhor do que a gente encontra em muitos times de futebol masculino. O problema está fora daqui. Faltam clubes e competições para desenvolver a modalidade. Recentemente, a medida provisória de responsabilidade fiscal do futebol trouxe como uma das contrapartidas que os clubes invistam nas categorias de base para mulheres. Algumas equipes montaram times, mas o calendário delas ainda está longe de atendê-las. Tem alguns campeonatos, sim, tem Copa do Brasil, tem o Brasileiro, 3 meses. São 3 meses de campeonato. Em muitas regiões, muitos outros estados, no Rio, por exemplo, às vezes tem 4, 5 equipes para jogar um campeonato carioca de 1 mês, 2 meses. Muito pouco. Não é uma realidade muito diferente da vivida pela primeira geração da seleção feminina. Sem atrativos aqui, muitos talentos se perdem ou buscam outros caminhos, geralmente fora do Brasil. Como é o caso de Marta, nossa melhor jogadora de todos os tempos. Os outros países evoluíram de uma forma brutal em relação ao Brasil, na questão feminina. Por quê? Porque lá se joga desde 6 anos de idade nas escolas. Aqui no Brasil, para ela jogar futebol, ela tem que correr atrás, porque ela não tem com facilidade aonde jogar. Neste deserto de times femininos, um motivo de orgulho. O São José, bicampeão da Libertadores e atual campeão do mundo. Mas também é pouco, muito pouco, para que o país continue revelando talentos. A reposição é muito devagar, é muito lenta. Você vê, da Sub-20 do ano passado, nós trouxemos 2 apenas para a seleção principal. E a hora que a Formiga, a Cristiane, a Marta, a Rosana, essas meninas mais experientes pararem de jogar, nós dificilmente vamos ter uma reposição adequada para essas atletas. Aí nós vamos ter aí um período aí de grande dificuldade, inclusive a própria seleção brasileira. Com 20 anos de seleção, Formiga mantém o otimismo. Tem muito que melhorar ainda, mas de quando eu comecei para agora, tem evoluído bastante algumas coisas. Desde a época de Elane, Pelezinha e companhia, o Brasil conquistou bons resultados. 2 pan-americanos e 2 pratas olímpicas em 2004 e 2008. O título mundial também bateu na trave em 2007. Derrota na final para a Alemanha. Este ano, na Copa do Mundo do Canadá, a seleção foi eliminada nas 8ª de final pela Austrália. Eu espero, não sei, mesmo com medalha ou sem medalha, que as pessoas tenham a atitude, confederação, federações, tenham a atitude de querer ajudar a fazer a modalidade evoluir. É triste.